Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, o segundo programa da semana. Como a gente prometeu, a gente teria esse programa com o prefeito Duílio de Castro, mas a data, né, ela não é permitido mais a participação dele nas entrevistas que a gente faz aqui. Por isso, a gente fará com outro convidado, já está conosco aqui, Caio Dutra, ele que é um grande parceiro aí também da prefeitura, vai bater um papo conosco, tem uma história bacana para contar também sobre a sua carreira profissional, sobre o seu trabalho que ele faz para o Sete Lagoas. Foi vereador várias vezes, né, com mandatos muito bons, né? Saudades, né, do Caio lá na Câmara de Vereadores, sempre com uma participação muito incisiva em vários assuntos. Nosso programa, lembrando que sempre tem o apoio da 5bits. Acesse www.5bits.com.br. Você precisa do seu site, do seu e-commerce, faça contato, né? Uma empresa de primeira vai te atender muito bem. E também da Faculdade Promove sempre com inscrições abertas. Acesse www.promove.com.br/Sete Lagoas. A faculdade que não deixou os alunos na mão durante a pandemia. É muito bom valorizar isso também, porque fizeram um grande trabalho com aulas à distância e atendendo muito bem a todos os alunos. Se você quer o melhor para você, procure a Faculdade Promove para você fazer aí a sua graduação ou pós-graduação. Nosso programa, esse de hoje, né, ele é exibido aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV local, e também no nossa rede social, né? E a gente vai na quarta-feira com reprise, né, na quinta-feira. E lembrando que na sexta-feira, às 8 da noite, nós estamos ao vivo também pela TV Com BR, né? TV Com BR, via satélite para todo o país. Por que não para todo o planeta, né? Onde que tiver conexão aí, com certeza vai conseguir assistir a TV Com BR pelo canal 28 da Oi TV e também da Sky. Tem mais outros, né? Mas a gente fixa mais esses dois. Nosso convidado, é muito importante a participação dele aqui, porque nós estamos nesse momento, né, de pandemia, onde que a gente começa a respirar um pouquinho, né, e a gente sentindo aquele desejo de que as coisas voltem ao normal. Mas parece que a coisa não é tão simples assim, né? A gente tem vários protocolos a serem seguidos e, logicamente, a Prefeitura de Sete Lagoas tem atuado firmemente, né, com o que é imposto para ela, por isso que às vezes até alguns questionamentos. Vamos falar disso também. Seja bem-vindo, Caio. Prazer ter você aqui pela primeira vez, né? Poderia ter vindo mais vezes, mas sempre tem a primeira vez, né, Caio? Sim, Santiago, é com prazer que venho aqui bater esse bate-papo com você, e estamos aí para começar esse bate-papo nos temas que você achar pertinente e que vai contribuir para a informação e esclarecimento da nossa sociedade sete-lagoana. Caio, você esteve como vereador durante quanto tempo? Foram 8 anos, pelo MDB, né, antigo PMDB, tive sempre votações expressivas, perdi com a votação expressiva, mas perdi na hora que Deus quis realmente que eu me afastasse da política, não deixei de ser político, tá certo? Isso é muito importante, porque na verdade todos nós, no íntimo, somos políticos. Somos políticos até dentro de casa, na relação com os filhos, com a esposa, com os parentes, né? E é claro, em um grau maior ou menor, dependendo da majoração. Mas o político, vamos dizer assim, de conhecimento para levar para a sociedade as informações pertinentes, que condizem com a verdade, é importante. E eu me intitulo como um político e politizado para esclarecer a população no que eu acho pertinente ter conhecimento da realidade das coisas. Você era uma das pessoas que eu gostava de ver na Câmara, né? Você sempre incisivo ali, queria explicação de tudo, né? Sempre ia a fundo nos assuntos, né? E tipo assim, você não era aquela pessoa que colocava só os seus assessores para descobrir o que estava acontecendo. Geralmente você sabia de tudo, né? Você estudava todo o processo que você estava discutindo na Câmara. Sim, né? Isso eu posso honrosamente falar, que eu conhecia o regimento interno da casa, estudava as leis, estudava os argumentos para discuti-las no plenário,
fazia parte sempre da Comissão de Legislação e Justiça, e isso dava nobreza no ato de ser vereador. E eu acho que a pessoa que se candidata e quando eleito, ela tem que fazer o dever de casa dela, né? Porque na verdade nós somos servidores do povo, mas tem que ter zelo com o que a gente aprova, com o que a gente reprova, tá? E sempre, principalmente o vereador, fiscalizar as atitudes da mesa diretora, fiscalizar as ações do executivo. Isso não tem dúvida. Eu acho que falta muito nessa Câmara atual. Eu até numa entrevista que eu fiz anterior a esta aqui, foi com o presidente da Câmara, eu disse a ele que uma das coisas que eu achava que os vereadores atuais deixam muito a desejar é a questão da fiscalização. Na verdade, para você fiscalizar, você tem que conhecer, né, Santiago? Não adianta você mostrar uma fruta exótica da China se você não conhece que fruta que é aquela. Ou seja, é a mesma coisa, você vai na rua, você sai cumprimentando todo mundo? Não, você cumprimenta quem você conhece. Ou seja, para o vereador fiscalizar, ele tem que ter o conhecimento de fiscalizar. E são exceções hoje a composição da Câmara com essa capacidade. Inclusive, temos aí até o Observatório Social que tenta ser um braço direito tentando fazer certas fiscalizações, né? Sim, isso é muito importante. Este braço da sociedade, no caso, o Observatório em questão citado por você, é importante, como outras organizações são importantes. A participação popular, ela é democrática, ela deve estar presente e ela sempre deve estar valorizada em todo o processo, tanto do legislativo como do executivo. Você tem uma participação interessante junto à administração. Você entende tudo que acontece, principalmente na área de saúde. Como é que você vê a saúde no todo hoje? Primeiramente, eu estou aqui em Sete Lagoas, 27 anos de exercício da medicina. Então, não é um dia, um mês, 2 meses, ou um mandato de vereador ou de prefeito de 4 anos. Ou seja, já se passaram por mim, pode dizer que 7 prefeitos. Então, assim, eu participei já como diretor do hospital inúmeras vezes, como coordenador da rede de urgência e emergência, como diretor regional de saúde, como secretário de saúde, como secretário adjunto de saúde, né, como vereador, como conselheiro da Unimed Sete Lagoas, né, e hoje faço parte também da supervisão do programa de residência médica de cirurgia geral, na qual eu coordeno a área da cirurgia geral da formação dos residentes no município, que é uma formação reconhecida e titulada pelo MEC. Não é uma coisa simplesmente de se falar que tem. Na verdade, nós preenchemos todos os critérios técnicos e educacionais para intitular para isso. E nós formamos excelentes cirurgiões aqui, já tem 6 anos que isso está acontecendo. E isso enobrece a medicina, enobrece a prefeitura que abraçou essa causa. Mas a gente tem um trânsito muito fácil com os políticos, né? E eu não gosto de falar político de situação, político de oposição, porque momentos eleitorais como este que estamos às vésperas, normalmente se polariza em um grupo, 2 grupos, 3 grupos e outros fragmentos, mas verdade sempre A e B que briga, vamos dizer assim, pelo cargo majoritário, né, e pelo maior bloco de formação dos cargos do legislativo. Mas a gente tem um trânsito tranquilo com todos os 2 lados. E por isso a gente pode trazer uma informação mais límpida, mais segura, tá certo? De uma maneira equânime e sem nenhum extrapolamento de sensacionalismo. Hoje sou amigo pessoal do Duílio, né? Então, assim, realmente estou com ele, né? Tá certo? Isso é importante. Ele sempre bate papo comigo, ele convive comigo, ele me conta o que está acontecendo, quais são as expectativas, tá? E a gente bate papo com todo mundo. Na verdade, a gente é médico, a gente convive com todos. Acabei de receber uma ligação, né, de uma pessoa perguntando se eu posso fazer isso, isso, isso. Mas claro que eu posso fazer. Talvez a pessoa esperasse que eu falasse que não por causa da situação política. Jamais, eu sou médico e, além do mais, eu sou servidor público. Então, a minha função é pública e jamais eu posso discriminar quem eu vou deixar de atender. É claro que se não tiver com conflito ético, né, profissional.
Mas, assim, por questões políticas, a igualdade de tratamento, essa é a primazia da medicina. Sete Lagoas parece que tem se saído muito bem com relação ao enfrentamento da pandemia, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Sim, a prefeitura aqui deu um show, né? Eu posso falar isso, que há 4 meses atrás nós tínhamos 11 leitos de UTI, depois passamos para 23 leitos de UTI e posteriormente, por força, tá certo, de uma ação civil pública do Ministério Público, tá certo? Onde a prefeitura foi obrigada a transformar em 68. Ou seja, é um salto de quase 200%, faltando um leito só para dizer 200%, tá? De novos leitos de UTI para a cidade de Sete Lagoas. E eu falo que está de parabéns essa gestão, por quê? Primeiramente que foi investido todo o recurso na área pública, ou seja, está lá no Hospital Municipal, na UPA e no ente filantrópico que é parceiro da saúde pública de Sete Lagoas, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças. Não foi feito e desmanchado nenhum hospital de campanha, né? Então, assim, construiu o hospital de campanha, foi tantos milhões, desmanchou, e aí, esses tantos milhões? Não, aqui foram comprados aparelhos de primeira linha, máquinas de primeira linha, equipamentos laboratoriais de primeira linha, contratados profissionais, a qual aqui hoje aproveito para mandar um abraço a todos os colegas profissionais de saúde. Esses profissionais de saúde intitulo desde o atendente de portaria ao serviçal de serviço geral. Tá certo? Porque todos nós, profissionais que trabalhamos neste meio de saúde pública, ou saúde como um todo, está exposta dioturnamente ao vírus, né? E muitas vezes expondo os nossos familiares, tá certo? E temos que afastar muitas vezes dos nossos entes mais velhos, tá? Então, assim, isso dói no coração. A gente vê o sofrimento de alguns colegas, de algumas colegas, a gente vê o adoecimento de alguns colegas também, do Hospital Municipal, da UPA, que pegam o Covid, tá? A gente vê que é uma batalha profissional, pelo amor, pelo carinho que todos esses profissionais desempenham, mas também é uma batalha pela sua própria vida. Isso é muito importante. Agora, uma coisa é muito interessante, né? Nós não tivemos nenhuma morte de quem trabalha na saúde aqui na cidade, né? Graças a Deus, não. Digo de pessoas, né, que faz a parte do atendimento, seja médico ou atendimento qualquer. Graças a Deus. E a gente tem visto muito isso no Brasil, né? Graças a Deus a gente não teve, né? E espero que o ainda se torne permanente, né? Mas mostra que qualquer um pode pegar, qualquer um pode adoecer. Infelizmente não existe regra. E até, na verdade, mesmo todo meio científico, existe ainda um desconhecimento do comportamento deste vírus, né, sobre lockdown, sobre quarentena e medidas outras, até mesmo de tratamento. São várias linhas, um fala A, o outro fala B, tá certo? Mas na verdade ainda não tem nada concreto. A vacina hoje é uma coisa ainda em experimentação, nada fidedignamente comprovado em termos científicos, e que a gente pede a Deus que isso venha logo, né? Que vai ser uma maneira, vamos dizer assim, da gente socializar este vírus que realmente veio para ficar no planeta inteiro, mas se tornando mais uma doença. E que a neura, né, deste vírus passe logo, porque as outras doenças estão aqui do mesma maneira, né? Continuam, tá certo? Isso é muito importante. E isso é uma coisa que nos atenta, né? Essa sensibilidade de que a pessoa saiba enfrentar não só fisicamente a doença Covid, mas principalmente psicologicamente, que é uma coisa que a gente vê que as pessoas estão um pouco perturbadas em relação a isso. Não tem como, né? A pessoa mudou de vida, quer dizer, não sai mais como saía, o comportamento dela é diferente, os cuidados dela é diferente, quer dizer, muda tudo, né? Sim, e teve muito fake news, ainda tem muito fake news, infelizmente, numa situação tão séria, tão grave, né? E isso a gente distorce, a gente perde até a referência. Aí fala assim, mas você profissional consegue apurar tudo. Não, olha, infelizmente não. Tem algumas fake news que parecem ser tão verdadeiras que a gente fica assim, e aí? O que fazer?
né? Mas assim, a gente tem as sociedades nossas médicas, os conselhos, que norteiam as principais diretrizes a serem tomadas. Ok, tem uma coisa que eu tenho observado, e você tocou num ponto aí, parece que é meio parecido, né? O comportamento do vírus, né? A gente vê que parece que, até semana passada eu vi um médico cirurgião que faleceu, né? Quer dizer, o cara novo faleceu muito rápido, né? Existe um vírus diferente do outro, ele atua diferente do outro, como é que é isso? O Covid, né? É um vírus RNA. O que é isso? É só um fragmento do DNA. Né? Então ele não segue o mesmo parâmetro de multiplicar, né, uma geração, vamos dizer assim, igual ao pai ou à mãe, que é no caso do DNA. Ou seja, como ele é fragmento, o outro fragmento que vai, entre aspas, nascer dele, ser multiplicação dele, né? Ele não quer dizer que vai ser a mesma sequência genética. E isso traz mutações no vírus, sim. É o típico do vírus retroviral, né? Que é complicado. Então quer dizer que um pode ser fatal e o outro não? Não, fatal todos são. A apresentação deles é que pode ser diferente. Já foi comprovado que a apresentação do vírus da Europa foi diferente da apresentação do vírus da América do Norte. Isso é sem fato, sem questionamento. Inclusive, uma das vacinas, a de Oxford, ela é constituída de fragmentos do vírus, exatamente para pegar variantes. É a mesma coisa do vírus da gripe, né? O vírus da gripe, você toma vacina da gripe para pegar o maior número de vírus que dão a gripe mais comum. Mas vira e mexe, mesmo você tomando essa vacina, você pode apresentar um quadro de gripe também. É a mesma coisa do coronavírus em cima dessa vacina de Oxford. Agora, outros que são fragmentos de cápsula já é diferente. Já aumenta realmente a reação imunológica como um todo da pessoa, mas está em fase de experiência, que é essa da China. Então, na verdade, nós não podemos dizer que uma vacina vai ser perfeita, porque... Não, porque o vírus, ele o vírus não é o mesmo. Vamos dizer, ele não é o perfeito, infelizmente. Porque se ele fosse perfeito, era muito mais fácil. É a mesma coisa do vírus da dengue também, que é um vírus RNA. Né? Quem pega a dengue uma vez pode pegar outra, pode pegar outra. E tem alguns casos de reinfecção pelo Covid também, infelizmente. Agora, uma outra coisa que eu observei também, eu participei de uma reunião e tinha médicos lá. Eu percebi que parece que o protocolo de atendimento não é o mesmo também. Depende da escola de formação de cada grupo médico, né? Tem alguns grupos que seguem a linha A, outros seguem a linha B, outra linha C. Vou me ater não falar nome de medicação para exatamente, muitas vezes, não corrermos o risco de automedicarmos. Que isso é um problema gravíssimo e o Covid não foge a essa regra, que a gente vê dioturnamente as pessoas perguntando para a gente de uma maneira informal, mas a gente sabe que essa informalidade é em busca de digamos assim, de uma informação, entre aspas, que ele acha preciosa para o uso muitas vezes indevido ou pelo menos no tempo não adequado. Então quer dizer que a história da cloroquina, não posso acreditar nelas. A cloroquina é uma das linhas, né? Tem outras linhas. Quer dizer, você não quis citar, mas eu estou dizendo porque... essa foi a mais famosa. Essa foi a mais né? famosa, né? Tem gente que então, faz quer dizer, uso. Mas eu falo assim, você se automedicar, achar que você vai tomar ela... Não, porque não é assim. Não é dessa maneira, não. Na verdade, o medicamento deve ser adotado após a pessoa ser contaminada, né? O tratamento médico, né? Tratamento médico. E não adianta a pessoa querer se automedicar sozinha, achar que... Não. Não existe isso, não. Médico existe para ser consultado e ser o mediador do tratamento da sua saúde. Agora, a gente observa que Sete Lagoas parece que está até com índices menores do que Belo Horizonte. Eu li isso hoje. Na verdade, a gente tem índices menores até por causa da proporção da relação populacional, né? Não tem dúvida. Né? E o comportamento hoje da sociedade sete-lagoanas, que teve o sacrifício de fechar o comércio, né? De suspender cirurgias, de fecharmos até consultórios médicos de atendimento, tá certo? Isso levou a sequelas financeiras, sim, mas talvez seja este grande sacrifício da sociedade de bem constituída que nos deixou com este parâmetro hoje, vamos dizer assim, de adequações.
A gente está ouvindo falar que talvez o Minas Consciência venha a mudar a faixa vermelha para laranja de Sete Lagoas, né? Porque o prefeito, junto com os prefeitos da região aqui, foi há 2 semanas atrás já levando uma numeração, né, que mostrava realmente que Sete Lagoas não estava na região macro, que era previamente colocada antes do Covid, e sim na micro. Isso não quer dizer nada a ver, como tenho ouvido algumas pessoas falar, sobre gestão plena. Isso aí não tem nada a ver de gestão plena, né? Isso é simplesmente pela referência populacional que foi realocada e redistribuída junto com a região metropolitana, né? Então, ou seja, os leitos de satisfação, de cobertura, de atenção estão muito a mais do necessário, graças a Deus, né, para a demanda que é referendada para o município de Sete Lagoas. O secretário de Saúde esteve lá também semana passada, junto com o procurador, em Belo Horizonte, despachou diretamente com o subsecretário, né, e apontou esses números exatamente com todos os indicadores, tá certo? Que realmente estamos na expectativa dessa mudança. Eu acho muito ruim as pessoas fazerem política em cima de uma coisa tão catastrófica como o Covid. Porque o Covid ninguém queria que ele aparecesse, tá certo? Realmente ceifou várias vidas, mais de 100 mil pessoas no país como um todo. Então, assim, falar que foi ato político que fez isso, aquilo, aquilo outro, eu acho muito errado, tá certo? O que eu espero é que a população tenha este bom senso de discernir essas coisas aí, né? O malefício foi um malefício genérico, geral, tá certo? E que o fechar comércio, isso não foi força de ninguém, né? Na verdade, foi uma norma institucional chamada Estado, né? O Estado, como possui 700, 800 e poucos municípios, né? Ele teve que normatizar uma modulação genérica e depois foi fragmentada por regiões e agora dessas regiões para sub-regiões, que eu acabei de falar, de macro para micro região, né? Que Sete Lagoas mudou para micro região. Isso é muito ruim, mas a gente sabe, né, que este comerciante que está sendo sacrificado, né, ele merece o nosso respeito, a nossa honradez, porque não é fácil, né, você ter o seu ganha-pão, o seu sustento bloqueado por uma medida estadual e que realmente é difícil o pagar a conta, o acerto todo final do mês e talvez muitas vezes até de encher a lata para comer a família e os dependentes daquele comércio, que são vários. Ok, uma coisa que eu acho assim, foi muito importante, eu acho que Sete Lagoas saiu na frente de muitas cidades, foi a criação do laboratório, né? Você chegou a conhecer lá, como é que é o funcionamento? O laboratório realmente foi uma parceria muito importante com alguns pesquisadores da Embrapa, com a rede Avance, se não me engano, que é parceira da Fundação Monsenhor Messias, tá certo? Eu não cheguei a visitar o laboratório, mas é claro que naquele momento onde se exigia, né, um diagnóstico sorológico para estratificação da chegada da pandemia e de qual seria a onda de início do pico, para que estejamos armados, vamos dizer assim, com a retaguarda de suporte, isso foi muito importante, sim. Mas graças a Deus, Sete Lagoas, hora nenhuma, exauriu a capacidade de resolução. Hoje a gente consegue ver uma descaracterização de política para gestão, tá? E isso eu falo que a gente anda na cidade, né? Eu tenho vários empreendimentos na cidade, conheço a cidade como um todo, tá certo? Você vai de norte a sul, a cidade está diferente, né? Você pega Sete Lagoas tem um total de 4.000 vias públicas, de ruas, travessas, becos, tá certo? Isso aí já tem 80% já, não só na operação de tampa-buraco, vamos dizer a palavra verdade, talvez uma reconstrução daquela via, né? Temos obras lá no Padre Teodoro que está refazendo as vias públicas do bairro, o Verde Vale que tinha um projeto de 20 anos, desde quando ele foi aberto, tá certo? Que ele inundava aquela parte baixa toda, tá certo? E que ninguém nunca fez nada.
uma pavimentação de todas as ruas, as entradas, todas as entradas da cidade estão recebendo vamos dizer, não só um embelezamento, mas vamos dizer, está recebendo uma gestão de tratamento viário para Sete Lagoas. Porque, vamos pegar aquele trevo, né, ali que vai para Pirapama, né, que o pessoal fala, trevo da Barbosa Melo, né, ali passa 2.500 veículos por hora, né, ou seja, vai ter uma ampliação, uma rotatória com a pista ampla, larga, divergente para vários bairros da cidade, e ao mesmo tempo é convergente desses bairros para a saída da cidade e para simplesmente para completar, né, o elo do braço industrial da Ambev, da Iveco, da fábrica de caixinhas de medicamento, e que tem ali toda uma rede de galpões de depósito industrial que é importantíssimo para a cidade, que ali já comunica já com as fornecedoras de peças para a Fiat, né, e para outras indústrias de veículos no país, que a gente desce ali já perto da escola técnica, né, que também já está tendo toda uma revitalização, exatamente para não só fazer um eixo, mas esses eixos estarem intercomunicados, de lá comunicando até aqui no trevo da UPA e dali para Castelo Branco, que também está começando a dar forma, vai virar um show. Infelizmente, nós temos pessoas que debocham do desenvolvimento da cidade. Isso é ridículo, isso é ridículo, entendeu? Nós temos que saber dar a César o que é de César. Aí da Castelo Branco nós já temos o braço ali para o eixo do bairro das Indústrias do Eldorado, que é uma outra grande rotatória que está fazendo, que vai descer comunicando a Cachoeira da Prata, beirando no shopping. E lá pro lado de lá, a Estiva, né, que teve uma emenda, né, na época do Quintão, né, que era deputado federal, que ele hoje não é mais, que foi reaproveitada essa emenda, teve o dinheiro de contrapartida e está fazendo o capeamento asfáltico da Professor Belardi via Estiva, que vai faltar um pequeno trecho, porque vai faltar um pouco de orçamento, mas creio eu que nos próximos 4 anos, né, vai concluir aquilo ali, que realmente é uma coisa muito importante isso para Sete Lagoas. Resumindo, o Duílio, no caso que você está citando aí, eu tenho observado que ele está sendo um recordista em buscar de volta as verbas que estavam paradas, né? Porque ele, por exemplo, fez uma grande obra aqui no Boa Vista, e agora essa semana nós tivemos a notícia aí da verba da ET, né? Que está sendo recuperada. Quando o Duílio assumiu, ele tinha um índice de folha de 57%, beirando já quase a casa de 58%. Então, fez um choque de gestão, olha que pagando salários atrasados, né? E nisso aí, hoje, nós estamos com um índice de 47%, 48% de folha. Aí você fala assim, o que é importante isso? É importante por quê? Porque lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2001, ela fala lá que para você complementar algumas obras ou pleitear algumas obras, você tem que estar com a sua folha de pagamentos saneada, né? Ou seja, ele saneou, preencheu esse requisito. E além do mais, a obra, muitas vezes federal, ela tem um negócio chamado contrapartida. Ou seja, X vem do governo federal, Y tem que ser colocado o dinheiro nosso aqui de Sete Lagoas. E com isso sobrou esses 9, 10%, tá certo? Que antes era gasto com o pessoal para gastar nas contrapartidas das obras. E olha para você ver, né? Que a ET tá vindo com 88 milhões e sem endividar o município. Eu, como servidor público, falo isso com propriedade, né? Foram vários, que aqui cabe também não denegrir ninguém, deixaram de pagar o servidor público e agora se paga até adiantado. Isso sim é uma modalidade que tem que se aplaudir, porque apesar de sua obrigação, era o costume atrasar do servidor público. E a exceção é o que nós estamos vivendo hoje de receber em dia. E eu acho muito importante, né? Hoje, por exemplo, eu coloquei uma mensagem onde o deputado estadual Douglas elogia
tudo que está acontecendo na saúde de Sete Lagoas e, inclusive, ele fala no áudio dele que é através dessas ações todas instituídas no município de Sete Lagoas que possivelmente hoje venha mudar a faixa de vermelho para laranja, né? Isso é importante porque, entre aspas, é a palavra de um possível, vamos dizer assim, talvez opositor, né? Que ainda não existe candidatos, né? Existe pré-candidatos e que nada pode dizer que não venha mudar, né? Ele assumir que a gestão atual está fazendo o dever de casa, isso valoriza tanto o gestor público, mas eu falo como profissional da área de saúde, valoriza também a nós, servidores, né? Porque a gente está fazendo o dever de casa da gente, né? E isso é muito importante que nós sejamos reconhecidos e que a gente continue com esse trabalho da gente. Volto a mandar um abraço para todos os funcionários da saúde. Próxima eleição acaba que aparece um monte de dono do projeto aí do hospital regional, né? Da volta da construção. O que você tem a dizer sobre esse hospital, a retomada das obras e o que tem aparecido principalmente na rede social? Na verdade, eu posso falar também com propriedade sobre isso, porque eu estava como vereador quando começou a formatar a ideia do hospital regional. Te falo que sempre discursei e sempre falei isso, que lá onde está o hospital regional, para mim, nunca seria escolhido. Por quê? Você imaginou a distância de um acidente da nossa principal via, que é a 040, até lá? Você tem que atravessar a cidade. E um quadro de hemorragia, muitas vezes, não dá para esperar esse tanto de tempo, né? Você vê que, por exemplo, Belo Horizonte já cercou. Antes era o João 23, que era lá no centro, né? Agora tem o Risoleta, tem o Venda Nova, tem a rede lá de Contagem, de Betim, que formou um cinturão em volta do grande centro, porque viu que não era fácil chegar com o paciente dentro do João 23, apesar que o João 23 tem a tele e ponto. Mas para isso tem que ter resgate aeromédico, coisa que nós não temos no município ainda, né? Então, assim, o hospital regional é um hospital para 240 leitos, né? Com a complexidade para 40 leitos de UTI, né? Com tomografia, com ressonância, com porte para cirurgias eletivas também. Resumindo, seria um número superior à somatória dos leitos do hospital municipal e do Nossa Senhora das Graças como um todo. Eu vislumbro nesse cenário que o hospital regional, ele abrir como um todo, nessa complexidade de 240 leitos, venha a ser a falência do hospital Nossa Senhora das Graças. Aí o leigo vai falar assim, mas tem um negócio chamado alta complexidade, que isso dá dinheiro. Dá dinheiro para quem? Eu não sei, não conheço. Tá? Para quem dá esse dinheiro dessa alta complexidade? Dá muito prejuízo para o Hospital Nossa Senhora das Graças. O Hospital Nossa Senhora das Graças não sobreviverá só com maternidade e alta complexidade, se o hospital regional abrir como um todo. Sou a favor do hospital regional? Sim, sou. Podemos fazer lá uma convergência de outros elementos de alta complexidade que nós não temos no município, junto com a urgência e emergência que é feita no hospital municipal. Para isso, coexistir a Irmandade Nossa Senhora das Graças, para isso coexistir o fluxo também para a medicina privada da Unimed e outros planos de saúde, né? Porque é através de melhor adequarmos que melhor vamos aproveitar a coisa pública. Hoje, por exemplo, nós temos o paciente que está precisando fazer uma radioterapia que tem que vir para Belo Horizonte, nós não temos. Algumas cirurgias de cabeça e pescoço, né, por exemplo, cirurgia de câncer de tireoide não faz aqui, faz em Belo Horizonte. Um câncer de língua não faz aqui, só em Belo Horizonte. Isso é um sofrimento. Todos vocês sabem que tem algum familiar envolvido numa patologia dessa, sabe o tanto quanto é difícil isso. Então, esses outros ramos da medicina, que a cada dia expande mais, eu acho que deveria ser um braço para colocar no regional, junto com a urgência que é feita municipal, mas para coexistirmos com a grande parceira da saúde pública de Sete Lagoas região, que é a Irmandade Nossa Senhora das Graças. Quem fala puramente em reabrir o hospital regional
e não tem essa noção, ela pode incorrer no erro fatal de quebrar uma instituição secular que é a Irmandade Nossa Senhora. E isso eu lamento muito, porque assim, eu tenho um afeto, um amor muito grande pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Eu sou credenciado da Unimed, de outros planos de saúde, mas faço questão de operar do SUS ao convênio e o particular no Hospital Nossa Senhora das Graças. Porque eu acho onde que você come o filé, você tem que roer o osso também. Ô Caio, nós estamos próximos aí à eleição, né? Já temos alguns nomes aí como pré-candidatos. Agora o que eu queria saber de você é o seguinte, o histórico de Sete Lagoas, né? Você já acompanha, você sabe que nós tivemos o Cessé, que foi reeleito, depois o Canabrava, que foi reeleito. Agora, nós temos uma situação seguinte, hoje, pré-candidatos que estão se colocando, estavam juntos, tomando posse na última eleição, nessa última eleição que teve, venceram juntos, tomaram posse e agora estão divididos. Como é que você vê essa questão? Eu tive um tempo que eu sempre defendia, né, a união por Sete Lagoas, hoje eu nem falo sobre isso mais. Mas assim, não vou falar da união, vou falar da divisão. Por que essa divisão tremenda? O que está acontecendo com esse povo? Ô, Santiago, eu posso também voltar a dizer que eu falo isso com muita tranquilidade. Desde que o processo acabou em Brasília, o Duílio assumiu a prefeitura, tive várias conversas com grupos divergentes e que sempre busquei a união, tá certo? O trabalho em quatro mãos, tá certo? E que seria melhor para Sete Lagoas. Sete Lagoas só perde com divisão. O meu discurso, eu mantenho ele, tá? Eu queria ser muito franco para você que talvez eu possa falar uma coisa que seja indevida neste momento, mas é o que eu estou falando, é o que é verdade, né? Eu falo que cada macaco tem que ficar no seu galho. O Douglas, eu trabalhei para ele para deputado em 2018. Ele sabe disso. Os correligionários, eles sabem disso. Eu votei nele, como 22 mil pessoas votaram nele em Sete Lagoas para deputado. O Duílio queria ser prefeito? Não, porque na época eu lembro muito bem que o nome para ser em 2016 era Duílio, não Leone. Duílio não quis ser prefeito em 2016, aceitou ser vice. Por um processo que foi um embaraço para Sete Lagoas, que foi uma birra de quem perdeu na urna buscar justiça. Porque não existe nada mais soberano do que a urna. É o voto do povo. Se o povo elegeu, nós temos que aceitar. Então, perderam na urna e foram buscar a justiça com a deturbação de fatos. Duílio veio, agora eu sou prefeito da cidade. Então agora você vai ser prefeito da cidade. Você não queria, mas agora você é prefeito da cidade. E está sendo uma surpresa do Duílio político para o Duílio gestor. E falo isso que o Duílio foi companheiro meu de Câmara, como vereador, né? Já tivemos debates na Câmara, tudo mais e tal, mas hoje ele dá show de gestão pública, tá certo? É um cara humano, simples, muito simples, tá certo? Mas que aproxima da realidade que é o nosso povo. O nosso povo é bom, o nosso povo é assim mesmo, é simples. Mas é isso que constitui as pessoas serem simples e boas, né? Então eu falei, gente, vão unir, vão conversar. Na minha casa, eu solicitei várias reuniões, alguma parte não foi, que eu não fico confortável falar quem não foi, tá certo? Mas outra parte estava lá e falou assim, tá vendo, cara, que não adianta você insistir por uma unidade, não adianta insistir por unidade. Então assim, por isso que eu falo com muita tranquilidade, tá certo? Eu tenho meu candidato, tá? O outro candidato tem uma excelente relação com ele, votei nele, mas cada macaco no seu galho, tá certo? Não é assim. Sete Lagoas tem 140 e poucos mil votos, né? Se não tiver mais, tá? Nós podíamos ter criado vergonha na cara, que aí eu vou cobrar isso de você, população, tá? Em termos elegido um federal, um estadual e estarmos com um bom prefeito, né? Mas aí, infelizmente, não aconteceu. Mas o que acontece? Nós somos um país ainda novo. Nós temos 500 e poucos anos, 520 anos.
Então nós somos novos ainda perante os Estados Unidos, que ainda é muito novo, mas perante uma China, um Japão, tá certo? Um Egito, que tem culturas milenares, é bem diferente, é muito diferente. Mas vamos cada vez insistir nisso. Falei que meu sonho seria uma unidade. A pessoa diz, isso nunca vai acontecer. Não sei, o nunca é uma palavra que no meu vocabulário não existe. Tá certo? Porque o nunca é muito tempo, tá? E eu acredito que uma hora vai ter bom senso, sim, tá certo? Eu acho que Sete Lagoas, ela não pode ser penalizada. A gente vê cidades como Divinópolis, Curvelo, que são, vamos dizer assim, comparáveis com Sete Lagoas e que estão em outro patamar de política. Por quê? Porque tem hora um perde um anel, mas não perde a mão. Outra hora ele põe um anel de novo. E quem ganha com isso? A comunidade. Os serviços vêm. Hoje, por exemplo, nós não temos mais um deputado federal para colocar emenda para a gente. Então tem que ficar indo lá em Brasília e pedindo. Milhões perdidos, né? Sim, e tem que ficar lá pedindo, né? Este Covid é tão danado, entendeu? Tão danado, porque tinha duas grandes empresas para vir para Sete Lagoas. Uma agora voltou a abrir o processo para conversação, porque é isso que tem que trazer para o jovem, a expectativa de futuro, para a mãe ter o seu filho empregado, para a mulher ter o ramo dela de serviço também, entendeu? Isso é muito importante, que a mulher hoje ela faz parte da sociedade como um todo. Tem várias famílias onde a mulher é que é a pessoa figurante da sustentação financeira. Isso é vergonha? Não, porque a mulher é igual ao homem. Todos nós somos iguais. A questão é circunstancial, né? Então, assim, o que o político gestor tem que criar? Tem que criar na mulher, na mãe, no jovem, a perspectiva de um futuro. Não a pessoa ser abordada assim, o que você pensa do político hoje? Penso muita coisa não, tenho muita fé não. Vou votar no Ciclano, mas não confio. Vou votar no Beltrano, mas não quero. É porque não tem alternativa. Não, gente, espera aí, tá certo? Vamos acreditar, vamos dar nas mãos para depois cobrar com consciência. A gente tem, e agora eu falo a gente, nós políticos, apesar de eu não estar enquadrado em nenhum cargo político, mas ser politizado, temos que transmitir à população a expectativa, o sonho, a busca de realizações. O nosso jovem está abandonado. Pois é, mas eu discordo de você numa coisa. Você culpou a população. Mas vocês têm uma eleição, por exemplo, você vai ter aí 7, 8, 9 candidatos a prefeito. O que a população vai falar? A urna vai mostrar. Não, eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte... eu acho que a princípio precisaria de um filtro aí, entendeu? Mas este filtro não tem jeito de ser micro, né? Vamos então, dizer, não tem jeito de ser daqui, porque você não pode cercear o direito de candidatar de nenhum cidadão brasileiro. Não estou dizendo isso, mas você sabe como é que funciona a política. Não adianta polarizar entre dois e ter 10 candidatos. Mas eu falo assim, esse trabalho político ele precisa ser melhor feito na cidade. Não, concordo com você. Concordo com você que tem que ser trabalhado. Mas essa articulação política, tem hora, cria-se um ânimo do ódio. Infelizmente, a gente assiste aqui de ex-prefeitos que fala assim, aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Verdade. Eu te falo pessoalmente que eu já fui perseguido por um ex-prefeito aí, tá certo? A nível de CRM, de justiça comum, tá certo? Por quê? Porque existe naquela pessoa o ódio. Aí, infelizmente, cabe à população, com o tempo, discernir quem fala com ódio e a pessoa que fala com coração. Porque a pessoa que ela é boa por natureza, tá certo? Eu falo isso aí com muita propriedade, que assim, é o meu pensamento. Se eu hoje fosse candidato a alguma coisa, o meu primeiro discurso, depois que abrisse a urna e que se por acaso me desse a vitória, é falar assim, opa, política e grupos acabaram agora. Daqui para frente existe uma Sete Lagoas para todos e por todos. Chamava A, B, C, D, E, F, ou quantas letras tivesse, nem que fosse o alfabeto todo, chamava, dava publicidade que eu chamei e falasse assim agora, meu amigo,
Nós dois somos 7 lagoanos. Nós dois estamos aqui em prol da cidade. O que você vai somar aqui nestes próximos 4 anos? Aí, se ele não quisesse ir na reunião, eu também ia dar publicidade. Só olha, tá aberto. Se estava com tanta boa intenção, por que não veio? Porque falar que vai fazer isso, aquilo outro, ou então ficar se intitulando pai do filho bonito, é muito fácil. Né? O querer mostrar realmente ações pertinentes àquela fala é bem diferente. Entendeu? Assim, é isso que eu falo assim, a gente tem que ter muita sensatez nisso aí. E tem muito orgulho, tem muita vaidade, tá certo? Tem gente que infelizmente não tem, vamos dizer assim, a noção. Não estou aqui para criticar, mas tem algumas pessoas que são candidatas que mal levam o voto dele. Entendeu? Que talvez conforme fosse eu nem votava nele. Eu tenho uma história na época de uma pessoa que foi candidata a vereador, não vou falar o nome, mas na época era o escutilho ainda de papel, né? Onde a mulher dele votava na mesma sessão eleitoral dele, onde foi apurar os votos, abriu aquela urna específica, né? E não tinha voto da mulher dele. Então, assim, falta o senso, mas a política é isso. Infelizmente ou felizmente, a Constituição Federal nossa dá o direito, né, de liberdade de expressão, de liberdade democrática, de liberdade partidária, de liberdade de se candidatar dentro das normas da justiça eleitoral, tá certo? Então, assim, você também não pode cercear o direito da pessoa, né? Cabe à população fazer filtros. Né? Lógico. E o processo, por exemplo, nos Estados Unidos é um processo democrático? Mas é por outro parâmetro. Agora aqui, minha opinião também, eu acho que para começar a purificar o processo eleitoral brasileiro, o voto não pode ser obrigatório. Verdade. O voto você tem que ir lá, olha, eu saí de casa hoje para votar naquela pessoa porque eu acredito que aquela pessoa faz e merece o meu voto. Eu acho que são duas coisas, essa aí e também o direito da pessoa se candidatar independente do partido. Porque se criasse alguma forma que ela tem que fazer alguma coisa e tal, mas que o cidadão comum pudesse se candidatar. Porque tem muita gente que não se candidata porque não quer entrar nesse, né? Mas aí eu te falo uma coisa, vamos falar aqui a verdade, a gente está aqui para lavar a roupa, né? Você acha que sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Porque os senadores, deputados federais, governadores precisam de cabo eleitoral para pedir voto para eles. E quem pede voto para eles, né? São os prefeitos, os vereadores, né? Que são, na verdade, os capilares da democracia. Tá certo? Então, unificar a eleição nunca vai unificar. Nunca vai deixar de ter o cabreço do laço do partido. Até por causa de que não existe uma máquina financeira, né, do fundo partidário que na minha observação, aquilo tinha que ser abolido. Se for, tem que fazer igual nos Estados Unidos. É iniciativa privada que injeta em tal partido A, B, C, ou injeta em A e B, que existe uma múltipla variedade de interesses, né, na maior nação econômica do país. Mas, assim, o Brasil, volta a dizer, nós somos novos ainda, nós estamos aprimorando. Pode ser que muita coisa que eu fale aqui a gente não assista, mas a gente tem a obrigação de plantar a semente do bem, do justo e orientar da melhor maneira as pessoas. Igual falei, né? A urna é soberana. O que a urna decide cabe a qualquer político acatar. E aquela pessoa que no dia 2 de fevereiro já está fazendo oposição, deixa eu te falar, você guarda este nome no seu cadernetinho que você nunca mais votar naquela pessoa. Que essa pessoa não tem amor no coração, tem ódio. Tem que tirar ela do páreo. Com certeza. Ô, Caio, nosso tempo tá praticamente encerrando. 1 minuto e meio. Fala pra gente o que você acha que acontece, não só em Sete Lagoas, no Brasil, nesses próximos meses, né? A gente consegue sair dessa condição ou a gente demora muito? Qual que é a sua opinião? Do Covid. No geral. Não é só o Covid, tem outra crise aí financeira. Não, isso aí, a financeira ainda não chegou. Né? Essa conta não chegou ainda. Nós temos aí um pacote de reforma tributária lá no Congresso,
que eu acho que aquilo ali é uma ponta do iceberg de muita coisa que vai vir. E a gente poderia falar sobre a taxação tributária, mas já está acabando o tempo. Que é pouca gente que entende isso também, né? Hoje o produto de consumo é 50%, o salário 25%, 5% de outros insumos e 20% de aplicações financeiras. Então a gente vai vendo, ou seja, quem paga a conta mesmo é a grande massa, que é o povo que ganha pouco. Eu vejo que essa crise financeira, nós temos uma grande cabeça, um mestre lá em cima, que é o nosso ministro da Fazenda. O Paulo Guedes é um fenômeno, ele sabe demais. Você vê que o Brasil, com essa arrecadação baixa do jeito que está, deu R$600 para quem precisava e infelizmente teve gente que não precisava, que aproveitou e recebeu, mas a continha vai chegar, tá? Que se as pessoas não são do bem, tá? Passou por essa crise toda, apesar que vai vir a crise, vamos dizer assim, no ramo mais fraco, que é igual a gente está sentindo no nosso comércio aqui, né, no pequeno empresário. Isso acho que vai ruir bastante, ruir mesmo. E nós temos que pensar no Covid. O Covid, volto a dizer, é uma doença que infelizmente ela veio para participar das outras milhares de doenças que já conhecemos e ela vai conviver conosco. Essa pandemia, eu acho que no Brasil ela só vai virar talvez, tá, para final de novembro, dezembro, se não 2021. E que existe na minha mente uma preocupação muito grande como que vai se dar essa votação. Porque querendo ou não, a gente sabe que existirá aglomeração e fora que o teclado, né, você tecla lá. Vou lá, depois teclo lá. Só que antes disso, sem querer, você coçou o nariz, coçou o olho, ou pegou alguma coisa na boca, né? Pegou ali o vírus e está passando. Fala, vai passar álcool no teclado entre um voto e outro. Então, essa votação vai durar uma semana. Porque a antisepsia do álcool em gel gasta no mínimo 1 minuto para fazer efeito para uma digitação de outra, né? É uma questão. Eu acho, pessoalmente, que este ano não deveria ter reeleição, tá? Mas o TSE já falou que vai ter, né? Então, assim, até frisou uma hipotética data. Mas vamos ver os indicadores aí, porque se tiver do jeito que tá, é meio complicado. Porque a gente anda no fio da navalha, né? Sete Lagoas fala que tá tranquilo, mas eu não posso pensar no meu umbigo, a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então, assim, é muito complicado isso aí. Mas também eu falo que é uma doença que nós temos que conviver com ela. Não adianta fugirmos, tá? Porque, então, a gente vai adoecer mentalmente antes de adoecer fisicamente. Mas 2021 vai ser um difícil, né? Vai sim, mas eu acho que Deus é brasileiro. Mas é verdade, nós temos um coração latino, o coração do brasileiro é um coração de pessoas boas, a grande preponderância é pessoas do bem e isso não resta dúvida que abençoa os nossos lares, as nossas cidades, os nossos governos, os nossos governantes, a tudo aí. E que isso passe logo e que nós tornamos um país melhor para se viver, um estado melhor para se viver, uma cidade cada vez melhor para se viver. É isso que a gente espera, a gente pede a Deus isso aí. E no mais, um grande abraço, Santiago, pelo convite de estar aqui, a todos os ouvintes deste programa, telespectadores, né, melhor dizendo, e que fiquem com Deus, que Deus os proteja e que vamos para a urna sim, vamos com sensatez, segurança e amor no coração, nada de ódio. Isso aí. Você sabe que a gente entrevistou praticamente quase todos os pré-candidatos, né? Não deixe de rever as entrevistas, né? E não deixe de participar ativamente, procurando saber quem é quem e qual o objetivo dessa pessoa. Porque nós precisamos do melhor. Nós, com certeza, enfrentaremos uma grande crise aí em 2021 e precisamos, né, de manter uma certa estabilidade e precisamos de uma pessoa que tenha capacidade de enfrentar isso, né? Porque não vai ser fácil.
Essa é a nossa dica aqui do programa de hoje. Muito obrigado Caio, obrigado a todos que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Até o próximo então.